Oi, gente, conforme prometido, estamos aqui para conversarmos sobre a terceira mensagem da campanha Prosperidade pela Palavra. Lógico que eu corro contra o tempo e aqui não é a mensagem completa, são apenas tópicos na intenção de levar você a pensar, a refletir, aliás, como a gente sempre diz, pensar e repensar. Hoje o tema Prosperidade pela Palavra, nós vamos falar sobre a bênção de dar. Dízimos e ofertas, planos de Deus para a prosperidade. É lógico que é um assunto desafiador, um assunto difícil, porque na verdade ele mexe com o caráter. Eu costumo dizer que dinheiro é um desvendador de caráter. Você vê dois amigos andando juntos, eles são cúmplices um do outro e eles viajam juntos e eles riem juntos. Aí, de repente, um empresta dinheiro para o outro e atrasa para pagar e acaba a amizade. E aí você descobre que o dinheiro acabou desvendando um caráter impaciente ou acabou revelando uma desonestidade em alguém. O dinheiro acaba fazendo isso. Você vê, por exemplo, casais que se amam, vivem décadas juntos, um ao lado do outro, trabalhando, lutando. De repente, por algum motivo, eles se separam. E começam até a acertar direitinho essa separação. Mas quando entra dinheiro na jogada, quando entra a partilha dos bens, aí você começa a ver a discussão, me desculpe a expressão, mas em alguns casos até a baixaria. Alguns começam a usar os filhos, aqueles que são frutos daquele amor, daquele relacionamento, um acaba jogando o filho contra o pai ou contra a mãe na intenção de obter benefícios financeiros. E aí você vai dizer, nossa, como essa pessoa mudou. Eu não acho que ninguém mude dessa forma. Na grande verdade, o dinheiro apenas revelou o caráter que essa pessoa já tinha. Alguém diz assim, nossa, fulano ficou rico e se estragou. Não, eu acho que essa pessoa, na verdade, já era estragada, sabe? E o dinheiro apenas revelou esse estrago que já existia no caráter da pessoa. E isso acontece também em relação às coisas de Deus. Eu entendo que o próprio Deus, ele usa o caráter como uma forma de, ou melhor, o dinheiro como uma forma de revelar o caráter da pessoa no relacionamento com ele. Tem gente que é apaixonado pela igreja, é apaixonado pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, e o pastor é maravilhoso e a pastora é extraordinária porque trouxe uma mensagem que restaura a família, uma palavra que abençoou no relacionamento conjugal e uma palavra que trouxe incentivo na vida profissional. Aí o dia que esse mesmo pastor prega sobre dízimo e oferta, acabou o relacionamento de amor, de paixão dessa pessoa com o pastor ou com a igreja. Essa igreja não é tão boa como eu imaginava e a pessoa vaza, a pessoa vai embora porque tratou num assunto que ela não gosta. Você acredita que eu prego a palavra de Deus há 30 anos e eu já vi muitas vezes pessoas se levantarem no meio do culto porque eu estou falando sobre a bênção de dar, estou falando sobre dízimo ou sobre oferta e a pessoa não quer ouvir sobre aquilo e ela levanta e vai embora? É impressionante isso. Então eu entendo que o dinheiro ele é sim um desvendador de caráter. Vamos falar um pouquinho, e espero que esse pensamento leve você a refletir um pouco mais. Vamos refletir, por exemplo, sobre dízimo. É uma instituição divina e não humana. Eu acho que esse tipo de comentário, na verdade, serve para começar essa conversa e serve até para encerrar. Porque se é uma instituição divina, não tem como a gente discutir isso meio que discordando, sabe? Eu fico às vezes impressionado com a fúria de algumas pessoas em defender a inexistência do dízimo no Novo Testamento ou nos nossos dias. Eu confesso para você que eu fico assim meio espantado. Não que eu não acho que não deva se discutir. Vamos discutir, mas com um certo respeito. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando contra o dízimo, mas parece que elas falam isso enfurecidas, sabe? Elas falam assim meio bravas. Não, por isso que eu estou chamando você para a gente refletir. E uma das coisas que eu chamo você para refletir é com base nesse versículo. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 23, versículo 23, ele faz um comentário sobre os fariseus terem uma preocupação muito exagerada em trazer o dízimo das hortaliças.
Mas apesar deles trazerem dízimo das hortaliças, que era algo realmente assim minucioso, acho que era difícil, né, de tirar dízimo das hortaliças, e de repente eles não observavam outros 3 preceitos importantes da lei, que era a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E aí Jesus termina dizendo assim: vocês devem fazer estas coisas. Que estas coisas? Ser minucioso em separar o dízimo das hortaliças. Aí ele diz, porém, sem omitir aquelas. Esse seria o prato cheio para Jesus dizer assim: vocês não precisam mais dar o dízimo. O dízimo não é a coisa mais importante. O dízimo não importa mais agora. O importante é que vocês tenham a justiça, a misericórdia e fidelidade. Mas Jesus não disse isso. Ele apoiou a existência de uma, confirmando também a outra. Por isso eu digo que Jesus referendou a respeito do dízimo. E eu confesso, eu não sei por que isso se transforma em cavalo de batalha na mente das pessoas e elas brigam, não, por que não? Mas como que não? A outra questão é a seguinte: propósitos do dízimo: demonstrar a nossa fidelidade à palavra de Deus. Segundo, manter a obra de Deus. Então, se continua a necessidade da gente demonstrar fidelidade a Deus, o dízimo continua tendo o seu papel. Segundo, se o dízimo é para sustentar a obra de Deus e a obra de Deus continua precisando ser sustentada financeiramente, bom, então por que eu vou abolir o dízimo? Qual é o propósito da Bíblia não corroborar mais com a existência do dízimo no Novo Testamento? Temos uma outra forma de sustento? Se tem, eu não estou sabendo. O governo agora é que vai manter as igrejas? Que eu saiba, não. Então, você entende o que eu quero lhe dizer? É uma questão até de lógica. Não sei por que as pessoas brigam tanto em relação a isso. Portanto, pense e reflita a respeito dessa situação. Você quer ser abençoado, meu irmão? A proposta é dízimo. Se quiser inventar outra história, tudo bem. Mas que a Bíblia ensina a respeito disso, ensina. A outra lição é a respeito de oferta. E a base disso que eu quero compartilhar com você está em 2 Coríntios capítulo 9. Esse capítulo talvez seja um dos que traz assim esse assunto de oferta de forma condensada e ao mesmo tempo bastante clara. Algumas coisas que eu quero chamar a sua atenção, uma delas é essa. A oferta, ela é a semente que Deus dá a você. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Crônicas, no capítulo 29, no versículo 14. Essas palavras foram ditas por Davi logo depois do povo ter ofertado para a construção do templo. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Você está percebendo? Essa oferta que as pessoas ficam assim melindrosas, não sei se eu oferto, não sei se não. Meu irmão, na grande verdade essa oferta veio da parte de Deus sobre a sua vida. Esse recurso, melhor dizendo. Tudo que nós temos procede de Deus, vem de Deus. E hoje, quando nós temos a oportunidade de contribuir para o reino de Deus, e vamos deixar claro o que é isso de contribuir para o reino de Deus. Nesse exato momento, o que eu estou fazendo aqui, pregando a palavra de Deus, hoje, falando sobre prosperidade, mas eu falo sobre outras coisas, eu falo sobre a família, eu falo sobre a bênção na sua vida de ordem espiritual, eu falo sobre salvação. Isso é pregar sobre o reino, assim como que eu estou falando aqui hoje. Para que isso acontecesse, houve necessidade de um recurso de ordem financeira. Eu preciso de uma internet que me coloque no ar para estar aí falando com você, eu preciso desse computador, eu preciso do som que eu estou usando, tem uma câmera me filmando, tem um ambiente onde eu estou. Tudo isso é baseado num recurso financeiro, um recurso que me deram para que eu pudesse estar aqui pregando a palavra de Deus para você. Isso é óbvio, isso é lógico. E parece que as pessoas acham que por se tratar de uma coisa de Deus, eu vou ter que fazer um programa na nuvem. Na nuvem, internet, iCloud, mas não é bem por aí, né? Não é assim que as coisas funcionam. Há de se pagar para ter os recursos e poder fazer a própria obra de Deus. Isso é uma coisa, repito, me desculpe até por ser tão repetitivo, mas isso é óbvio.
E eu preciso correr atrás disso. Eu preciso ir em busca disso para poder fazer a obra de Deus. E é o que Davi está dizendo aqui. Puxa vida, hein? Quem somos nós para termos conseguido ofertar dessa forma? Aí ele mesmo diz, na verdade, tudo isso que nós ofertamos, isso primeiramente veio do Senhor. Então, por isso que eu estou lhe dizendo aqui, oferta é a semente que o próprio Deus deu a você. A outra coisa que eu chamo a sua atenção é que a oferta é um serviço para Deus. Os versículos como base do que eu estou falando estão aqui, você pode conferir aí na sua Bíblia, tá? Mas é isso também que a palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios, na verdade no versículo 12, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 12, e depois nos fala sobre uma recompensa em 1 Coríntios 15, 58. Primeiro diz que a oferta é um serviço para Deus. E em 1 Coríntios 15, 58, está nos dizendo que todo serviço para Deus é recompensado. O nosso trabalho para Deus não é em vão, o nosso trabalho para Deus não é inútil. Então pense nisso. Vamos lá, mais coisa para a gente pensar. O que nós encontramos na vida de um verdadeiro ofertante? Primeiro, nós encontramos disposição. Quem oferta para o Senhor, ele faz isso de forma disposta. Ele não faz isso coagido, com cara feia, emburrado. Ele faz isso com disposição. Depois ele faz isso com dedicação, ele faz o seu melhor, ele faz com zelo, ele faz com alegria naquilo que ele está fazendo. E por último, não que seja apenas isso, mas essas três que eu escolhi para falar com você hoje, ele faz isso de forma determinada. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Essa determinação, esse versículo quando diz que ele faz isso conforme ele determinou no seu coração, precisamos entender coração dessa forma aqui, ó, como sede de inteligência, como vontade e sentimento. Essa sede de inteligência é você ofertar e você ter razão naquilo que você está fazendo. Ou seja, primeiro você vai me ouvir. Você, por exemplo, congrega na minha igreja, você participa do meu ministério, você vai ter que observar meu ministério. Isso é uma coisa de inteligência. Você tem que saber quem sou eu. Você tem que conhecer a minha história, sabe? Vai ser muito difícil você não me conhecer de forma alguma e falar assim, vou investir no ministério desse camarada, mas você não sabe quem sou eu. Não é? Agora, quem está por perto de mim vai conhecer que eu prego a palavra de Deus há mais de 30 anos, que eu tenho hoje uma igreja com mais de 3.500 membros, que eu sou o líder da igreja quadrangular nesse estado, então eu tenho uma história. Eu vivo numa cidade que, apesar de ser uma capital, todo mundo se conhece, então as pessoas sabem quem sou eu. As pessoas estão me vendo. Elas sabem que hoje eu digo assim, olha gente, eu quero que você me ajude que nós vamos comprar isso daqui. Aí eles me ajudam e no outro dia eles veem que aquilo que eu falei que ia comprar foi comprado. E que aquilo ali não está no meu nome, está no nome da igreja quadrangular. Isso tudo é inteligência. As pessoas vão ver que hoje eu sou pastor de uma igreja há 14 anos nessa mesma igreja e essa igreja foi iniciada do zero e hoje, como eu disse, tem mais de 3.500 membros, nós compramos uma propriedade, nós construímos uma igreja, a igreja cresceu, então os cultos, tem que acontecer vários cultos no mesmo dia para poder caber o povo e aí nós compramos um outro terreno e vamos construir uma igreja muito maior do que essa, quer dizer, as pessoas estão vendo. E ao mesmo tempo estão vendo também que não tem doença nessas atitudes, doença do tipo megalomania. Ah, o cara tem mania de grandeza e vai construir um templo maior. Sim, eu vou construir um templo maior porque o número de pessoas que eu tenho hoje, a igreja que eu tenho não comporta. Então é uma necessidade. Sabe, isso tudo, gente, é razão, é inteligência. Quando eu oferto, eu tenho que parar para prestar atenção nisso. Eu não posso emocionalmente me deixar levar tão somente pelo que as pessoas estão falando. Eu tenho que enxergar, eu não sou bobo. Eu tenho que ter a minha inteligência respeitada, tá certo? Então é isso que você tem que fazer também na hora de ofertar. Isso é uma coisa normal, isso é uma coisa para a gente parar para pensar. Uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é para as recompensas. Mas, pastor, eu não estou preocupado, eu quero ofertar independente de recompensa, eu quero apenas ofertar, não importa o que eu vou receber. Só que não tem jeito de você não receber, porque isso faz parte do plano de Deus. Deus quer, inclusive, lhe prosperar para você continuar ofertando, para você continuar ajudando, faz parte. Tá? Ele trabalha com essa regra da lei da semeadura, o plantar e o colher. Então, algumas coisas que eu quero chamar a sua atenção. Deus, ele acrescenta cada vez mais na sua vida. Olha o que diz aqui, ó. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, diz assim: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Graça é favor imerecido. Então quer dizer que Deus vai dar a você mais do que na verdade você merece, é a promessa dele, tá?
Deus supre, é também o que diz nesse mesmo versículo, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Deus faz transbordar, mas Ele faz transbordar para toda boa obra. Ele faz com que você tenha de sobra para poder continuar abençoando a vida de outras pessoas. Deus multiplica a sua semente. Sabe, uma coisa é semente, outra coisa é fruto. Pois Ele está dizendo que Ele vai multiplicar a semente. Semente é melhor do que fruto. Fruto você come uma vez e acabou. A semente é aquela que você planta e ela vai te dar muitos e muitos outros frutos. E para encerrar, gente, Deus fará a justiça prevalecer sobre a sua vida. Você tem causas na justiça? Situações de muito tempo para resolver e não acontece? Sabe, quando eu preguei essa mensagem aqui, sabe qual foi o testemunho que vieram me dar? Entre tantos, tem um rapaz que ele tinha uma causa desde 1994, quando ele aprendeu o que é você buscar a bênção de Deus e a prosperidade de Deus. Uma causa de 94, ele ouviu a palavra no domingo, na segunda-feira, depois dele colocar isso em oração, a bênção estava se manifestando. Aí alguns, logicamente, vão dizer, nossa, que coincidência, hein? Pois eu, pela minha fé, prefiro dizer que Deus maravilhoso, que atende a nossa oração quando nós clamamos, entendendo o que nós estamos buscando. Portanto, que isso que convidamos você a refletir nessa disparada aqui, falando tão rápido desse jeito, que de alguma forma alcance o seu coração e seja bênção para a sua vida. Forte abraço, compartilhe, tá? Tchau.